Uau! Vocês devem ser... Vocês devem ser o grupo mais barulhento para quem eu já preguei, sabem? Vocês são demais! Bem, aqui estamos em Colorado Springs, nos preparando para a sessão número 7, honrando os líderes da igreja. Estão prontos? Vamos sentar e entrar na palavra. Amém. Deixa eu dizer isso. Eu só quero alertar vocês, essa será uma sessão muito profunda. Nas outras sessões ficamos muito empolgados, mas nesta sessão eu vou falar algumas histórias bem profundas. E sabe, às vezes eu acho que isso é bom porque quantos sabem que é bom ter uma sobriedade sobre a sua vida às vezes, sabe? Deixa eu colocar assim, eu descobri um dia no livro de Gálatas que Paulo fez uma declaração. Ele disse que a forma de apresentar toda pessoa perfeita em Cristo era exortando e ensinando. Repita, exortando e ensinando. Agora, amamos ensinos. Amamos o ensino, não é? Certo? Às vezes não gostamos de exortações. Quando garoto, o ensino do meu pai não me incomodava. Mas eu lembro que quando a bola corria para o meio da rua e eu ia pegar, o meu pai fazia: "Filho, pare!" E eu ficava, sabe, quase chorando, mas o seu alerta salvou minha vida. Ok? Então, às vezes temos que ouvir coisas bem sóbrias que vão nos alertar para que não entremos no caminho da destruição. Certo? E a Bíblia é muito clara sobre isso o tempo todo. Então, ouviremos coisas hoje que nos farão refletir, certo? Certo, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 13, você pode colocar o marcador em Salmos 92. Agora, temos que nos lembrar que o reino de Deus é o quê? É um reino. É só isso, um reino. O que isso quer dizer? A hierarquia, a ordem e a autoridade, correto? Então, dentro da igreja haverá um ponto de autoridade e uma ordem de hierarquia. E esse é um bom lugar para dizer amém. Ao honrar um líder da igreja, estamos honrando a Jesus. Isso é claramente o que Mateus capítulo 10 diz. Aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, ou aquele que recebe o apóstolo, ou que recebe o pastor, o que recebe o evangelista, o que recebe o mestre no caráter de mestre, receberá a recompensa do mestre. Então, ao honrar o líder da igreja, acabamos honrando a Jesus. E ao honrarmos Jesus, estamos honrando Deus o Pai. Deus então diz: aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Isso é 1 Samuel 2,30. Este é o princípio da honra no qual baseamos todo este currículo. Nossa atitude para com Deus é refletida pelo nosso comportamento para com os líderes da igreja. Você não pode dizer que teme a Deus se você não tem respeito pela autoridade da igreja. Eu nunca esqueço, eu estava pregando na parte sul dos Estados Unidos, estava no encontro, preguei sobre ofensa, ser livre da ofensa, e eu lembro de fazer um chamado. Eu disse: todos aqueles que estão ofendidos, por favor, levantem-se. Tipo, 70% do lugar se levantou, foi um chamado massivo. E eu lembro de olhar para todas aquelas pessoas, e havia um jovem em particular que me chamou a atenção. Ele parecia muito duro, mas eu pude ver no meio da dureza que Deus realmente estava fazendo algo nele. E eu lembro que eu disse: jovem, você pode subir na plataforma. E enquanto ele subia, eu fui ministrar a ele, mas pude ver com a minha visão periférica que outra pessoa veio à plataforma logo depois que ele veio. Então eu me virei e lá vinha aquele cara com um rabo de cavalo, e ele tinha o corpo cheio de tatuagens, usava uma roupa de couro sem mais nada por baixo. Ele usava jeans, ele tinha uma barba e ele usava brincos. E sabe, ele tinha uma aparência bem diferente. E eu me lembro de pensar: mas por que ele subiu aqui? E logo eu olhei para aquele outro jovem e ele ficou tenso, rígido. E de repente eu percebi que aquele homem estava atrapalhando o jovem de receber de Deus. Então eu me virei para o homem e disse: você poderia descer, por favor, e esperar com os outros ali? E ele: não! Eu fiquei chocado. Eu pensei: Senhor... Eu me recuperei e disse: por favor, eu preciso ministrar esse jovem, desça e fique lá com o resto das pessoas. Ele: não! E ele olhava para mim tipo: quer brigar? E eu fiquei ali pensando: por que os diáconos não fazem nada? Então, quando eu percebi que não ia ter ajuda dos diáconos, comecei a perguntar: Espírito Santo, e aí, o que eu faço? E então, de repente, uma informação veio até mim como uma palavra de conhecimento, e eu sabia que aquele homem era o pai daquele garoto. Então eu olhei para ele e disse: este é o seu filho, não é? E ele: sim, é.
Eu disse, se você quer que seu filho seja ministrado por Deus, você vai precisar descer dessa plataforma. E quando eu disse isso, ele imediatamente desceu, mas ainda olhava para mim e mostrava os dentes assim. Quando o homem desceu e o garoto viu a forma como eu o protegi, o garoto se abriu de novo, eu ministrei a ele e ele chorava como um bebê. E eu lembro que o resto do culto foi muito poderoso. Bem, depois do culto, eu procurei aquele homem, fui até ele e disse, eu quero falar com você. Então o homem, eu e o pastor fomos ao gabinete do pastor e eu lembro que aquele homem sentado ali, ele estava claramente irado comigo. E eu pensei, eu não vou recuar com esse cara. Eu disse, veja, porque deixa eu dizer o que ele me disse quando disse, não, eu não vou descer. Estávamos na plataforma e 2 vezes na plataforma ele olhou e disse, não, eu temo a Deus, não temo homens. 2 vezes ele me disse isso. Então no gabinete do pastor eu olhei para aquele homem e disse, Senhor, você disse que temia a Deus e não temia a homem, mas eu te digo, você teme a um Deus diferente daquele que está sentado no trono no céu. Eu disse, porque Deus que está sentado no trono no céu disse, se vocês me temem e me honram, então honrarão meus servos. E eu disse a ele, você claramente me desrespeitou e desconsiderou o que eu te disse hoje. Então não me diga que você teme a Deus, porque não dá para temer a Deus e não temer os representantes dele. Rapaz, ele ficou irado, ele mudava de cor. Mas eu não recuei, eu achava que em algum ponto ele ia pular e me atacar, estou falando sério. Bem, acontece que aquele cara era membro de uma gangue de motociclistas na parte sul dos Estados Unidos. E ele era bem conhecido na cidade, muitas pessoas conheciam aquela gangue e a temiam. E eu não recuei. E finalmente, sabe, eu continuei mergulhando, o Senhor ia me dando as coisas e eu ia mergulhando. E o que acontece é que o pai daquele homem realmente tinha machucado ele. E como resultado, uma vez que entramos nesta área, ele pôde orar e perdoar seu pai. O homem começou a se quebrar e chorar, e sabe o que é estranho? É que aquele homem acabou me amando e dizendo, rapaz, eu te amo, muito obrigado. Agora, o meu ponto aqui é que temos este homem dizendo que teme a Deus, mas na verdade não temia. Então, este é um caso extremo, repita, um caso extremo, de alguém que não teme a Deus, embora diga que teme a Deus porque não respeita a autoridade que Deus colocou sobre ele. Este exemplo que eu dei é um caso extremo. No entanto, a raiz dessa atitude é mais predominante entre os crentes do que pensamos. A desonra deste homem era evidente, ele não estava escondendo nada e isso tornou mais fácil alcançá-lo, entendem? Uma atitude evidente torna mais fácil. No entanto, muitos outros estão no mesmo barco, mas mostram sua desonra de forma diferente. Por medo de serem rotulados como grosseiros ou indisciplinados como aquele homem, eles se mascaram com uma aparência de cooperadores e falam como se concordassem, mas carregam a desonra dentro de si. Ela se manifesta externamente de formas mais sutis. Se manifesta externamente pela forma como respondem às ofertas. Talvez a uma mudança de direção ou às várias solicitações feitas pela liderança. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que um líder se levanta e diz, porque já fazem 20 anos que vou a igrejas, já fui a mais de 1000. Digamos que o pastor se levanta e diz, sabem, teremos um culto especial de adoração sexta-noite. Bem, isso não acontece nessa igreja, mas em muitas igrejas. Sabe o que acontece quando tem algo assim? Talvez só 5% da igreja, 10% vai para este culto. Porque é interessante que algumas igrejas têm milhares de membros, fazem de 2 a 4 cultos por domingo e praticamente lotam em todos eles, mas nesse culto de adoração só virão algumas centenas. E quanto ao resto deles? Como não estão lá? Digamos que o pastor diga, teremos um culto especial de oração toda segunda noite de outubro. Talvez ele só veja 5% da igreja vindo. Agora, por que isso acontece? Porque não há consideração pela autoridade do pastor, não há honra pela palavra do pastor. E você pode dizer, John, você está exagerando um pouco. Eu acho que não. Porque deixa eu dar outro exemplo. Suponha que o pastor se levante e fale nessa congregação e ele tem 4.000 membros nela, e todo domingo de manhã tem 2 cultos, com 2.000 em cada culto, e ele olha para a igreja e diz, sabe, nas próximas 4 segundas, em outubro, teremos um culto de oração especial pela cidade, e sabe o que eu vou fazer no final do 4º encontro de oração do mês de outubro? Para todos os que vierem às 4 noites e não perderem, eu vou dar um cheque de $500 mil. Como vocês acham que será a reunião de oração?
Não haveria lugar. E as pessoas convidariam seus amigos. Estão comigo? Agora, sabe o que é interessante? Jesus diz que há dois senhores. Em Mateus capítulo 6, Deus e Mamon, Deus e o dinheiro. Agora, Deus diz na sua palavra em Hebreus capítulo 13, vocês acharam? Veja Hebreus 13, ele diz, obedeçam a seus guias e se submetam a eles, pois velam pela sua alma. Correto? Agora, isso fala dos nossos líderes espirituais. Deus disse para obedecê-los. Há outra passagem em Hebreus, e você não precisa abrir lá. Deus faz outra declaração para que não nos esqueçamos de congregar. Então aqui está o pastor, olha para a congregação e diz, eu realmente acho que devemos fazer 4 encontros de oração em outubro. E 5% da igreja aparece. E Deus diz para ouvir seu pastor. Mas então o pastor oferece $500 mil para todos aqueles que vierem e adivinha o que acontece? Quantos vão aparecer, o lugar ficará lotado. Estão comigo? Agora a pergunta a se responder é quem é o Senhor? Deus ou dinheiro? As pessoas farão pelo dinheiro. Agora pense, você paga sua casa, paga seu carro e ainda sobra um pouco. As pessoas virão pelo dinheiro, mas não virão porque o homem de Deus disse que teríamos um encontro de oração? Algo não está certo. E sabe, eu digo isso porque eu vou a países onde pastores dizem coisas assim e toda a igreja vem. Em países onde as igrejas são perseguidas. Eu lembro de ir à Indonésia e era um culto de 7 horas, outro de 10 e outro de 1 hora, 7 da noite, 10 da noite e 1 da manhã. Na quarta noite, no meio da semana, e eram 4.000 em cada culto. Eu pensei, uau, isso é impressionante. 12 mil pessoas num culto no meio da semana, o último começava às 1 da manhã e terminava às 4. E por que nossos cultos de meio de semana não estão lotados na América? Se o pastor escolher tê-los. Por que é assim? É porque não honramos nem valorizamos as palavras dos nossos líderes na igreja. Vocês estão comigo? Eu vou fazer perguntas difíceis. Você chega no culto na hora? A maioria de vocês aqui provavelmente sim. Mas eu pergunto às pessoas que nos assistem, vocês chegam no culto na hora? Eu espero que vocês também digam sim. Você se percebe lutando consigo mesmo quando seu pastor lhe pede uma oferta especial? Você frequentemente ignora o chamado do seu líder para ajudar em departamentos como berçário, diaconia, estacionamento, evangelismo ou outro ministério de socorros? Apenas imagine você chegando no seu trabalho 15 minutos atrasado todo dia. Não se chega à igreja atrasado, nem se atrasa para o emprego, entendem? Agora se pergunte, se fizessem uma promessa de lhe pagar $500 mil por cada coisa dessa, você faria? Você tem que ser honesto consigo mesmo para que seja alcançado. Se você... O que é isso? Valorizamos o dinheiro porque o dinheiro representa o quê? Trabalho. Demos o nosso tempo e o tempo é valioso. Então valorizamos o dinheiro, mas valorizamos as palavras do pastor e as palavras dos líderes da igreja. Estão comigo? Agora entendemos porque Deus declara em Salmos 92:13: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora notem que Deus diz que se estivermos plantados, floresceremos. Agora notem que ele não diz aqueles que vêm à casa do Senhor. Ele não diz isso. Ele diz aqueles que estão plantados. O que quer dizer plantar? Plantar significa você entrega a sua vida para servir a Deus naquela casa. É aí onde você pega a visão daquela casa. Você não foi chamado para pegar a visão de outra igreja, mas para pegar a visão da igreja aonde você vai. Você é chamado para entregar sua vida e servir. Jesus disse, a não ser que a semente vá ao chão e morra, de nada serve. É morrer para seus desejos, certo? Quando você é plantado na casa de Deus, você morre para seus próprios desejos e pega a visão daquela casa. E isso é o que Deus deseja que todo crente faça na igreja local. Então o que se deve fazer é plantar-se. Repita, plantar-me. Agora, eu quero ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Isso está na Nova Tradução Viva. Temos aqui, queridos irmãos e irmãs, honrem aqueles que são seus líderes na obra do Senhor. Ouviram isso? Eu vou ler de novo. Queridos irmãos e irmãs, honrem, repitam, honrem aqueles que são seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham duro entre vocês e alertam vocês sobre tudo que está errado. Os considerem grandemente e entreguem a eles seu amor completo por causa da sua obra.
Em 25 anos de ministério, sabe, em 7 dos quais membro de uma igreja local e o resto viajando, eu notei que as pessoas que honram e entregam seu amor e devoção aos líderes de suas igrejas são as pessoas que vivem em sucesso, e não falo de sucesso a curto prazo, mas sucesso a longo prazo. Porque, sabe, em 25 anos eu observo certas pessoas e observo como essas pessoas estão plantadas na igreja, honrando seus líderes, entregando seu amor completo e devoção, e eu vejo como o Senhor os prospera no mercado, prospera seus filhos, prospera sua família, prospera suas vidas. Por causa do quê? Por causa do princípio da honra. Estão plantados na casa de Deus e dão honra àqueles que os lideram. Ok? Ao longo dos anos eu encontrei pessoas nas duas pontas do espectro. Passei tempo com pessoas que são gratas a seus pastores, entregam seu amor completo e devoção, a visão que Jesus colocou em seus líderes. Elas não toleram fofocas ou relatórios críticos aos seus líderes, pensam sempre o melhor dos seus líderes. Quantos sabem que a Bíblia diz que o amor sempre pensa o melhor de todos? Então há aqueles que se veem tão bons ou até melhores que seus pastores. Eles acham que fariam um trabalho melhor que seu pastor, na verdade acham que seu pastor pegou esse cargo porque não conseguia nada melhor no mercado, ou pensam, quer saber, se eu estivesse nessa posição faria um trabalho melhor. Eu posso dar tantos exemplos daqueles que não valorizam e até desonram seus líderes, e nós vamos considerar o lado positivo do espectro daqui a pouco, mas eu quero contar algo que claramente demonstra o que acontece quando você desonra sua autoridade na igreja. Há um pastor que é um grande amigo meu e tem uma igreja muito, muito grande. Ele ministra a milhares em sua igreja e é um líder respeitado no país e também mundialmente. E o que aconteceu foi que há anos atrás, e eu estou falando de muitos anos, talvez 20 anos atrás, houve um jovem que foi à sua casa e esse jovem era pastor de outra igreja denominacional. E esse homem veio para mudar esse pastor amigo meu. Ok, ele achava que ele estava errado. Bem, esse pastor acaba abrindo sua Bíblia, falando a palavra de Deus, e esse jovem pastor diz, uau! E então, de repente, seus olhos foram iluminados, ele foi livre em várias áreas e foi cheio do Espírito. Bem, esse jovem, então, liga para este homem depois porque a sua denominação o julgou e o condenou completamente, porque ele tinha sido cheio do Espírito Santo. E então esse pastor amigo meu e mais um grupo de pessoas junta-se para ajudar aquele homem, colocam ele num apartamento para que ele possa levantar-se outra vez, porque basicamente a sua denominação queimou a sua imagem quando ele foi batizado com o Espírito. Bem, depois de vários anos, esse jovem, homem de Deus, começou uma igreja em outra cidade, em outro estado. E como resultado do dom de Deus em sua vida, aquela igreja começou a crescer rapidamente. Começaram num lugar bem pequeno e compraram um auditório enorme, renovaram o auditório. Isso foi anos depois que o pastor amigo meu ministrou a ele. E quando ele fez a reforma, ele me chamou e chamou esse pastor amigo meu. E ele disse, vocês viriam e fariam inauguração, e fomos e tudo foi muito bem. Bem, o problema é que havia um grande vício na vida daquele jovem. E essa área em que ele era cativo começou a aparecer. E os presbíteros da igreja descobriram, mas mantiveram em segredo, era uma área muito severa de prisão. Bem, o que aconteceu foi que esse jovem queria desistir, ligou para o meu amigo e disse, eu quero desistir. E o meu amigo disse a ele, não, você tem que perseverar, veja quantas vidas você está tocando. Bem, o que aconteceu foi que um dos presbíteros da igreja ligou para esse pastor amigo meu e disse, veja, ele tem um vício e ele está fazendo isso e isso. Quando meu amigo soube disso, ele pegou um avião e voou até lá para resgatar aquele jovem. Bem, os presbíteros não queriam que aquele jovem saísse do púlpito e disseram, vamos resguardá-lo, vamos mantê-lo no púlpito. O meu amigo olhou para os presbíteros e disse, ouçam, este homem precisa de ajuda, não pode continuar sendo pastor-presidente, ele deve renunciar e vocês devem pôr outra pessoa. Então concordaram com isso, ele levou o jovem de volta para perto dele, arranjou-lhe um emprego, mudou ele de lugar e o levantou de novo. Depois de vários anos ele se recuperou. E o pastor-presidente, que é esse meu amigo, chegou para ele e disse, por que você não vem para minha equipe? Então ele contratou o jovem para sua equipe e ele ficou na equipe por alguns anos. Bem, o que aconteceu foi que depois de algum tempo, o jovem, sabem, várias revistas escreveram artigos sobre o vício do qual ele foi liberto, contaram histórias sobre ele. E então o que aconteceu foi que outro ministro veio até ele e disse, sabe, por que você não vem e abre seu ministério itinerante aqui, você pode ensinar aqui. E você pode crescer assim, porque, sabe, ele era pastor auxiliar desse meu amigo, vocês estão acompanhando? Ele era pastor auxiliar do meu amigo e disseram, veja,
venha pra cá, comece seu ministério itinerante e tudo mais. Então ele foi ao pastor presidente, que é meu amigo, e ele disse: eu vou embora, vou para essa outra cidade começar meu ministério. E o pastor disse a ele: eu acho que você ainda não está pronto. Eu acho que precisa de mais alguns anos, que Deus faça mais coisas na sua vida. E ele ficou muito triste com isso. E foi embora mesmo assim. Ele começou seu ministério itinerante e a sua notoriedade cresceu porque ele estava em todas as revistas cristãs. Bem, alguns anos depois eu recebi um telefonema desse meu amigo dessa igreja grande e soava como se, como se alguém tivesse morrido. E eu disse: o que há de errado? E ele disse: John, aquele jovem agora publicou um livro. E ele disse: tem um capítulo no livro dele sobre como lidar com liderança abusiva. E ele disse: deixa eu ler umas 4 páginas do que ele escreveu sobre mim e a igreja. Ele leu as 4 páginas e eu fiquei: oh meu Deus, sabe o que impressiona? Você pensaria depois de ler aquelas páginas que meu amigo, o pastor da igreja, era um monstro ditador, ok? Mas sabe, eu frequento aquela igreja há 10 anos e sabe, a maioria da equipe é a mesma nesses 10 anos e eles o amam e o adoram, ok? Então eu sei a verdade, ele não é um monstro ditador. E eu contei a ele e fiquei de coração partido, porque eu sei o que aquele jovem fez e sabe o que esse pastor amigo meu disse? Ele disse: John, eu não me incomodo com esse tipo de pessoas, não me incomoda. Ele disse: o que me incomoda são as pessoas que lerão isso na minha igreja. Ele disse: elas saberão de quem ele está falando, porque essa foi a única igreja na qual ele foi pastor auxiliar. E ele disse: sabe o que ele vai fazer ao meu povo? Semear sementes que vão impedir que eles recebam nesta igreja. Vai machucar a vida delas. E aquilo partiu o coração dele. Bem, o meu coração se partiu também. Eu lembro que um pouco depois disso tive a chance de jantar com esse jovem, que escreveu o livro, e eu trouxe aquilo à tona e perguntei: veja, por que você é tão contra este homem? E ele começou: porque ele é controlador, ele faz isso, ele faz aquilo. E eu disse: não, mas espere aí. Eu disse: você não percebe que basicamente ele salvou sua vida 2 vezes? Com aquela denominação e depois com o vício? Eu disse: nem me importa se você estava sendo um pouco controlado. Por que você destila esse veneno sobre ele? Eu disse: até Davi honrou Saul mesmo depois de Deus havê-lo julgado? Eu disse: por que você faz isso? Bem, eu fiquei um pouco preocupado e pensei: rapaz, ele está semeando sementes, eu não quero vê-lo colhê-las. E o que aconteceu foi, um pouco depois, ele assumiu uma igreja em outro estado, e aquela igreja começou a crescer de novo, ele tinha um grande dom sobre sua vida. Aquela igreja cresceu e o mesmo vício começou a se manifestar de novo. Aquilo devastou toda a igreja e a comunidade. E agora aquele jovem não é mais ministro e continuamos desejando que um dia ele se restaure. Mas sabem, por que eu contei essa história? Eu acredito que nós nos abrimos para um certo ataque se não honramos os líderes na igreja. Se olharmos Davi, ele tinha muito cuidado em honrar Saul, mesmo depois que Saul foi tão desonroso no seu comportamento com o reino. Davi ainda o honrava, mandou que todos os homens de Judá cantassem uma canção para ele depois de Deus julgá-lo. É muito importante manter a honra em nossos corações para com as pessoas que estão sobre nós em autoridade. Você pode dizer amém? Eu disse que seria um pouco pesado e está sendo, mas espero que você receba, certo? Eu vou dar outro exemplo, o homem que me levantou para o ministério. Basicamente tinha uma igreja de 8.000 membros, e ele perdeu a igreja inteira porque casou com uma mulher mais jovem. Ele foi adiante da congregação um dia e disse: vejam, eu vou deixar a minha esposa, decidi não mais viver com ela, eles tinham 4 filhos, e se não gostam disso, a porta está ali. Alguns meses depois casou com uma mulher mais jovem. E eu lembro que a igreja dele foi de 8.000 para 1.500 pessoas no período de 1 ano e caiu para 400 pessoas. E quando esse pastor fez isso, eu já tinha mudado de estado porque havia outro ministro do evangelho que me levou para outro estado em sua equipe, então eu já tinha ido há 5 anos. Mas ainda tínhamos amigos naquela igreja. E aqueles amigos nos ligavam e não estamos acreditando. Sabe, ele se casa com essa mulher mais jovem e deixa sua esposa, então estavam devastados. E aconteceu que eu comecei a ficar muito crítico no meu coração contra meu ex-pastor. E eu comecei julgando ele, dizendo: bem, eu não sei, e comecei a ficar bem crítico. E o que aconteceu foi que depois de 2 semanas, Deus me deu 4 sonhos sobre meu ex-pastor em 2 semanas. Agora deixa eu dizer, eu sou o tipo do cara que cai no sono, acorda no outro dia e não lembra de nada. Ok?
Mas foram 4 sonhos em 2 semanas. E sabe, eu quase tenho vergonha em dizer isso. Depois do 4º sonho em 2 semanas, finalmente fui orar e disse: Senhor, você quer me dizer algo? E eu nunca esqueço, o Espírito Santo disse: Ele é meu servo. Pare de julgar o meu servo. O temor do Senhor me tomou quando ouvi isso. E imediatamente eu me arrependi. E eu lembro de escrever uma carta para ele. Eu escrevi uma carta ao meu ex-pastor e disse: sabe, Deus me mostrou que eu tenho te julgado, te criticado pelos motivos que levaram você a se divorciar, deixar a sua esposa, e isso me devastou. Eu sei, eu estava errado. Você me perdoa, você me deu a chance quando ninguém acreditava em mim. Você me ajudou a crescer e chegar onde estou, me ensinou a palavra de Deus. Por favor, me perdoe. E comecei a honrá-lo naquela carta. Bem, eu creio que Deus fez isso para me proteger. E... sabem, deixe eu dizer isso. Houve muitas pessoas que ficaram naquela igreja, cerca de 400 pessoas permaneceram na igreja depois que ele deixou a sua esposa e casou com outra mulher alguns meses depois. E eles entraram no tipo de ministério pervertido porque diziam: bem, eu vou continuar na igreja depois que o meu pastor peca deliberadamente. A resposta é não. Porque em 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 11, diz que não devemos nem comer com uma pessoa que está vivendo em imoralidade. E Jesus diz em Mateus 19, 9, eu digo a vocês que todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e casa com outra, comete adultério. Então, aqui temos esse pastor que vai, se divorcia da sua esposa, tem essa outra mulher na manga, casa com ela um pouco depois, e ainda assim não se arrepende. Você não fica numa igreja assim. Certo, porque Jesus disse que se você se divorcia da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, e casa com outra, está em adultério. Estão comigo? Agora veja, é outra coisa se o homem reconhece e diz: eu cometi um grave erro diante de Deus. Eu nunca deveria ter me divorciado da minha primeira esposa. Peço a todos que me perdoem minha primeira esposa. Sabe, agora ela está no canto dela. O que podemos fazer? Podemos receber desse homem de novo. Mas não houve arrependimento, e digo isso pois ele está na 3ª esposa hoje, ok? Então, não houve arrependimento, ok? Então o povo deve deixar a igreja, sim, e você pergunta: mas John, isso não é julgá-lo? Não, isso não é julgá-lo. Você tem que entender, há uma diferença entre julgar o fruto de alguém e julgar os motivos de alguém. Ouçam com atenção, porque há tanta... isso é uma coisa difícil, eu sei que é bem pesado falar sobre isso, ok? Mas temos que falar destas coisas. Ok? Há uma grande diferença entre julgar o fruto de alguém e julgar seus motivos. Somos chamados para julgar o fruto. Jesus disse: vocês os conhecerão pelos frutos. Estão comigo? Sabe, Paulo até fez uma declaração. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 12. Ele disse: não é minha responsabilidade julgar os de fora, os não cristãos. Mas certamente é trabalho de vocês julgar aqueles dentro da igreja que estão pecando desta forma. E ele estava falando do homem que estava vivendo com sua madrasta. Ele disse: vejam, julguem-no. Ele dorme com a sua madrasta. Vocês devem julgar o fruto dele. Veem isso? Mas o que nós não devemos julgar são os motivos. Porque ouçam que 1 Coríntios 4, verso 5 diz: desta forma não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, que tanto vai trazer à luz as coisas escondidas das trevas, quanto revelar os conselhos e motivos dos corações. Então Paulo diz: ouçam, eu vou dizer de novo, não julguem nada antes do tempo, até que o Senhor venha, que vai trazer à luz tanto as coisas escondidas das trevas, quanto os motivos dos corações. Então Paulo está dizendo: não julgue motivos. Deixa eu dar um exemplo para ajudar. Recentemente eu estava no telefone com um amigo, e esse amigo é um ministro que estava preocupado com outro pastor em particular de uma grande igreja, numa grande conferência. E esse pastor pregava uma certa mensagem. E o meu amigo estava dizendo: John, estou realmente preocupado com essa mensagem, é desequilibrada, pode levar pessoas ao erro. E ele começou a falar dos versículos que aquela pessoa estava usando na conferência, e começou a falar pela Bíblia e disse: estou preocupado. E eu disse: sim, dá para ver que você está. Mas então meu amigo no telefone disse: sabe por que eu acho que ele está fazendo isso? Eu acho que ele está vindo com essa nova mensagem para que as grandes igrejas e conferências o convidem. Eu disse: pare bem aí. Foi exatamente assim que eu disse. Você saiu de julgar os frutos dele, o que ele está dizendo, e foi julgar seus motivos. Eu disse: isto é errado.
Paulo disse que não julgamos os motivos dos homens, o Senhor os traz. Tudo bem lidar com o que ele está pregando, examinar pelas Escrituras, mas quando você começa a julgar os motivos dizendo que ele está fazendo isso para ir a grandes igrejas, isso é errado. E a pessoa disse, tudo bem, entendo. E graças a Deus ele é uma pessoa muito ensinável, ok? Então somos chamados a julgar o fruto, mas não motivos. Muitos hoje abandonam a igreja porque ouvem rumores de que seu pastor cometeu pecado. Veja, Deus nos deu ajuda nisso. 1 Timóteo capítulo 5, verso 19, diz, não aceite uma acusação contra o presbítero, a não ser pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ouçam isso, não recebam acusação contra o líder da igreja, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. O que significa testemunha? É alguém que tem evidência concreta e pode apresentar diante da corte. Não são 2 pessoas que conspiram um rumor, ou 2 pessoas que dizem que talvez viram alguma coisa. São 2 pessoas separadas que têm provas que se combinam. Do contrário, não receba acusação contra líder. Sabe por que Deus pôs isso na Bíblia? Para te proteger. Eu disse te proteger. Na América, quantos sabem, tem havido muitos escândalos no ministério nesses últimos anos. Vamos ser honestos, certo? Então ouçam, o que aconteceu? É fácil para um americano hoje ter uma atitude cética ou esgotada, porque o que aconteceu? Com essa atitude, para eles é mais aceitável ouvir rumores e mentiras sobre líderes. Sabe, é uma coisa ruim, mas as pessoas pensam que porque houve um líder mau, todos os líderes agora serão maus. É uma forma errada de pensar. E sabe o que Deus diz? Ele diz, nem mesmo ouçam uma acusação contra um líder. A não ser que haja 2 pessoas em separado com provas. Por quê? Ele está te protegendo de se tornar cínico e desconfiado. Por quê? Porque cínicos e desconfiados não honram. E se você não honra, não recebe a recompensa por reconhecer o ofício. É um bom lugar para aplaudir. O meu coração se parte quando eu vejo pessoas petrificadas, cínicas. Sabe, eu sou cristão, mas sou um pouco cético com os líderes. Meu coração se parte por elas, porque elas perderam o temor do Senhor, a honra em seus corações. É isso aí, eu temo a Deus, mas eu sou desconfiado com as pessoas. O inimigo venceu, e elas não viram o que Deus disse, elas dizem que temem a Deus, mas porque não ouvem o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz para pensar o melhor de todas as pessoas. As esperanças do amor nunca se acabam. O amor pensa o melhor de todos. Você sabia que o amor de Deus crê que uma pessoa é inocente até que se prove o contrário? Não é só a corte na América, o amor de Deus. Mas para as pessoas cínicas, todos são culpados até que se prove o contrário. E então o líder tem que provar algo para essas pessoas, quando a Bíblia diz para entregar todo o coração e devoção. Então, a não ser que você ouça prova concreta, não acredite, eu tenho um modo de agir. E é por isso que depois de 20, quase 25 anos de ministério eu ainda sou apaixonado e fervoroso. As pessoas me dizem isso. Eu estive numa igreja essa semana com 17 mil membros e me disseram, nós amamos a paixão que você tem. Sabe, você corre e prega como um selvagem. Eu sempre vou ser assim e eu digo, eu acredito que esta forma, essa regra que eu tenho é que tem me protegido de perder minha paixão. E é a seguinte, é uma regra pessoal que a não ser que eu tenha prova absoluta de 2 pessoas diferentes, eu não vou nem ouvir, nem perder tempo com uma declaração negativa sobre um líder de igreja. Eu vou descartar completamente, porque a Bíblia me diz para fazer isso. E sabe o que isso faz? Isso mantém a minha honra pelos líderes da igreja e por isso recebo a recompensa por reconhecer esses líderes. Por isso que Paulo disse, deem a eles todo o seu coração e devoção. Não sua devoção e amor exteriores, seu coração inteiro e devoção. Vamos falar sobre a forma exata de honrá-los na próxima sessão. Eu sei que essa foi pesada, mas vocês receberam algo? Certo? Vejo vocês na próxima. Certo? Vocês são ótimos.